Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Tati Silveira. Hoje o assunto é previdência. Nós convidamos uma especialista na área, advogada Thalita. Thalita, se apresenta pra gente. Oi, Tati, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Meu nome é Thalita, eu sou advogada há 10 anos, especialista em direito do trabalho e direito previdenciário. E hoje em dia minha missão é ajudar as pessoas a alcançar a aposentadoria de forma mais leve, mais tranquila e buscando aí o valor mais justo do benefício. Thalita, muitas pessoas deixam para a última hora, na hora de se aposentar, para ir atrás, né, desse benefício. Eu mesma, eu tenho 54 anos, nunca fiz nada com relação a isso. Queria que você falasse, isso é um erro, eu sei, né? Sim, Fala pra gente o que deve ser feito, como a gente deve proceder agora nesse não é um estado. erro. Na verdade, está na hora de você procurar para fazer um planejamento previdenciário, né? O planejamento ele vai trazer assim informações valiosas para você, para lá na frente você ter mais tranquilidade, ter mais certeza do que você está solicitando junto ao INSS. A aposentadoria, ela não é só o encerramento de uma carreira, ela também é recompensa por anos de trabalho, de dedicação. E isso pressupõe conhecimento, estratégia, tem que ser analisado com muito cuidado, né, para você não estar perdendo aí os seus direitos, né? Então, o planejamento, quanto mais cedo você fizer, melhor ele vai ser, porque você vai poder trabalhar com calma em cima de todas as informações, né? Hoje em dia, o que a gente tem de mais valioso é o nosso tempo, né? Então, você poder fazer um planejamento, ter um tempo de organizar a documentação, poder verificar realmente, validar as informações junto ao INSS, para na data prevista de aposentadoria, né, você conseguir solicitar e ter um retorno mais rápido. Infelizmente, algumas pessoas que não fazem o planejamento, elas sofrem, não fazem planejamento com antecedência, né? Elas sofrem, às vezes, com uma ansiedade de poder preencher os requisitos naquela data, mas sem estar com a documentação correta, sem estar com as informações bem organizadas, né? O planejamento, ele é estratégico. Ele vai trazer informações sobre o direito, ele vai trazer informações sobre a melhor estratégia financeira, né, dos investimentos que você vai fazer ao longo dos anos. Sabendo organizar essas informações, você consegue lá na frente alcançar o melhor benefício. Quem começa a planejar cedo tem vantagens financeiras? Sim, sim, a gente consegue identificar isso de forma muito clara nos planejamentos, tá? Às vezes a pessoa pensa, vou deixar para fazer o planejamento lá na frente, com 60 anos, 65, mas o ideal é você fazer o planejamento com calma, tá? Isso faz com que você consiga enxergar todas as possibilidades, faz com que você consiga trabalhar de forma mais estratégica, né? Você consegue identificar qual benefício realmente vai atender às suas expectativas, né? E também maximizar o valor desse benefício lá na frente, né? Então, é muito importante fazer o planejamento com calma para poder buscar realmente o melhor benefício. Além disso, um alerta que eu gosto de fazer para os clientes. Você fazer o planejamento com calma ajuda você a ganhar um tempo considerável lá na frente. Às vezes a pessoa nos procura para fazer um planejamento, a gente identifica que ela tem um direito naquela data, né? Mas isso pressupõe documentos que às vezes necessitam de acionar a justiça, né? Como o PPP, a LTCAT. Às vezes precisa acionar o próprio INSS com documentos como a CTC, que demandam um tempo considerável. E a pessoa fica frustrada, porque tem que esperar aí, às vezes, um processo judicial que leva, né, assim, 1, 2, 3 anos, sendo que, se ela tivesse esse documento em mãos, ela já poderia estar aposentada. São pessoas que não buscam uma assessoria especializada na aposentadoria, e quando chega o resultado da aposentadoria, fica insatisfeito, né, ou não entende de onde que veio aquele valor. E, às vezes, a pessoa faz isso por falta de informação, faz isso naquele ímpeto de buscar a aposentadoria, né? Ânsia, né? Ah, Cansado. exatamente. Completei a idade, quero aposentar. Ou, nossa, já no sistema que eu falei no meu INSS, né? A pessoa viu que abriu a possibilidade de uma aposentadoria, ele já solicita. E isso pode prejudicar muito no futuro, porque a pessoa não pensa que é aposentadoria para o resto da vida. Então, Sim. você, especialmente para professores, médicos, profissionais da área de saúde em geral, pessoas que trabalham em ambiente insalubre, periculoso, é muito importante buscar, de fato, uma assessoria jurídica para poder estar te auxiliando nesse momento, tá? Porque é aposentadoria para o resto da vida. E é a sua história de vida ali, né? Então, assim,
é todo o seu esforço, é todo o seu trabalho que foi colocado ali. Então, é muito importante você buscar alguém com conhecimento para Uhum. poder estar te orientando nesse momento e você buscar aí o melhor benefício. E já está aposentado, pode se beneficiar pelo um planejamento? Sim, sim. A gente não fala planejamento para essas pessoas, a gente fala de análise de viabilidade de revisão. Mas é como se fosse um planejamento, porque também é um parecer que a gente apresenta para essa pessoa, né? E isso é muito comum. Como a gente falou, né, às vezes a pessoa vai, entra sozinho com um pedido junto ao INSS. Mesmo que tenha saído da aposentadoria, mesmo que esteja satisfeito com o valor, vale sempre a pena buscar um advogado para analisar se ainda é possível melhorar, né? Tem prazo para pedir essa revisão? Tem, são 10 anos, tá? É o prazo decadencial. Passados 10 anos, a pessoa não pode mais pedir a revisão. Então, se você trabalhou em ambiente insalubre, periculoso, se tem aí uma profissão que te expõe, né, a algum risco, seja de periculosidade ou insalubridade, vale a pena você estar pedindo uma análise para um advogado de confiança, para ele poder estar analisando se pode melhorar o valor da sua aposentadoria, né? A revisão ela é muito importante. Inclusive, tem erros assim, simples no INSS. Eles às vezes não consideram tempo de carteira, né? E às vezes você entra, pede, já está lá recebendo benefício, e às vezes você pode receber ainda mais. Então, é muito importante pedir uma análise desse processo de forma detalhada para buscar aí o melhor benefício. Tá. Uma pessoa que sempre trabalhou em empresa grande, teve um recolhimento alto e parte para a iniciativa privada, né, profissional liberal. Como ele deve proceder? Nossa, isso é muito importante. Assim, como ele passa a ser contribuinte individual, né, nesse momento, é um momento de ter maior estratégia em relação ao seu financeiro, não só no previdenciário, né, em outras áreas também. Uhum. E é muito importante ele entender que os valores que ele vai vir a recolher, eles vão refletir lá na frente, né, na sua aposentadoria. Então a gente faz aí o planejamento, trazendo para ele qual que é o melhor aposentadoria, quais os valores ao longo dos anos ele pode estar usando como base para o recolhimento, a fim de chegar aí num valor de aposentadoria que satisfaça a expectativa dele, né? Então, é muito interessante para ele estar fazendo esse planejamento, para realmente não perder esses anos, né, de empresa que você falou uma grande empresa, né? Às vezes os recolhimentos foram significativos, para ele não perder todos esses anos, né, de história de trabalho. Sim. E quem sempre esteve na iniciativa privada? Essas pessoas, o principal ponto que a gente alerta é a situação de acompanhar os seus recolhimentos, né? Quem sempre esteve na iniciativa privada tem aí um maior índice de erro em relação aos recolhimentos. Eu falo isso porque o empresário, às vezes, contrata um contador, depois contrata outro, ou faz o seu recolhimento sozinho, ele mesmo emite as guias, né? Temos aí o MEI também, né? Que hoje em dia tem muito cliente que está como MEI. Essas pessoas, elas têm que ter esse cuidado para não recolher abaixo do salário mínimo, saber realmente a alíquota a ser utilizada para esse recolhimento. Eu digo assim, sempre que não tem certo ou errado. Na verdade, cada pessoa tem sua expectativa, cada pessoa tem sua realidade, né? Às vezes, naquele determinado momento, você não tem como fazer o recolhimento pelo teto, você não tem como fazer o recolhimento em valores que possam estar te prejudicando financeiramente na sua vida pessoal. Uhum. Então, é importante você estar estudando, entendendo como esse dinheiro vai ser investido junto ao INSS, já pensando aí nos benefícios que você vai ter no futuro, né? O planejamento, ele é muito isso. Ele é para dar maior segurança em relação aos seus direitos, maior segurança em relação aos valores que você vai investir, maior segurança na questão da documentação, tá? Eu falei do documento, e é um ponto muito importante, porque o INSS ele tem umas exigências em relação à documentação Uhum. que dificulta muito, né? Então, Tipo, você pode dar um exemplo? há um exemplo, eu acho, assim, crucial, é CTC para professor. É o maior problema que eu vejo com os professores, principalmente professores de rede pública, né? Que precisam, às vezes, de uma CTC do INSS para estar averbando no regime próprio. Só para eu explicar, contextualizar, né? Existe o regime geral, que é do INSS, e existe o regime próprio, que é o regime de municípios e estados, né? Aqui no nosso estado a gente tem o IPAJM, o IPANV, o PVV, o IPC. Então, os professores, normalmente, eles têm mais de um vínculo,
Normalmente, eles podem ter CLT, né, que fica o recolhimento para o INSS, podem ter aí recolhimentos para o IPANV, que seria para Vitória, para o IPAJM, que seria para o Estado, até outros municípios. E na hora de aposentar, a gente precisa organizar esse cenário, né? Essa organização, na hora do planejamento, ela é fundamental para tentar entender, assim, como vai alcançar o melhor benefício, né? E um documento que é muito importante é a certidão de tempo de contribuição, né? É um documento que é utilizado para averbar o período, por exemplo, do INSS na Prefeitura de Vitória, na Prefeitura de Vila Velha. Mas só a carteira de trabalho não faz isso? Não, só a carteira de trabalho não faz isso. Precisa desse documento, né? E esse documento, além de... Só para os professores? Não, Ou para não, para qualquer todo um. mundo? Eu tô falando assim que, como a gente tem muito professor no escritório, Tá. a gente vê a dificuldade deles nesse momento, tá? Porque eles costumam ter conseguir vários... esse documento. Sim, os médicos também sofrem com isso, os dentistas, qualquer profissional que tenha, de forma concomitante, mais de um regime, né, de previdência, na hora de aposentar, a gente tem que fazer essa organização. Mas os professores, eu falo em especial, porque eles costumam ter vários vínculos ao longo Sim, da vida profissional e em vários regimes diferentes, né? Então, o deles é um desafio maior. E a CTC, ela é um documento que, infelizmente, está demorando muito para sair no INSS. Quando sai, às vezes vem com alguns equívocos que precisam ser levados ao judiciário para conseguir corrigir. Isso leva, às vezes, uns 3, 4, 5 anos para conseguir resolver, tá? Assim, esse é o pior cenário. Às vezes a gente consegue e conseguimos, né, lutando de forma mais rápida. Mas é possível que demore todo esse tempo. E durante todo esse período, a pessoa pode aposentar e não aposenta, porque está pendente essa documentação, né? A gente também tem documentos como o PPP, a LTCAT, que são relacionados ao ambiente salubre, periculoso, que também demoram e que às vezes a pessoa fica dependendo de aposentar por conta dessa documentação. Então, o planejamento ele vem aí para poder trazer esses cenários para a pessoa, né? Ela vai entender aquilo que ela precisa, o que ela busca, né, com a sua aposentadoria, os valores, a expectativa, né, de ganho. E aí a gente começa a trabalhar. E se a gente tiver tempo para isso, é muito bom, porque a pessoa vai trabalhar isso de forma com calma, né? Sem aquela aflição de estar podendo aposentar e não estar aposentada, né? Thalita, eu conheço muitos profissionais que estão há mais de 5 anos sem recolher. Você pode explicar para a gente o que eles estão perdendo? Sim, o que acontece? É muito comum para o profissional liberal deixar a questão da previdência para depois, ou achar que não precisa fazer aquele recolhimento. Né? O que acontece? Todo mundo que ofere renda, ele é um contribuinte obrigatório. Então, você não pode estar deixando de recolher para o INSS. Esse é o primeiro ponto, né? Então, se você está oferindo renda, você tem que estar contribuindo, tá? E quem deixa de recolher, infelizmente, acaba não sendo segurado do INSS, tá? Então, às vezes a pessoa nos procura, fala, nossa, agora desenvolvi uma doença, busquei o INSS, meu benefício foi negado. Quando a gente vai ver, ele não estava recolhendo para o INSS, ele não era segurado, né? Ou, meu marido faleceu, dei entrada no INSS na pensão, quando eu fui ver, negaram meu benefício. Se o marido não estava recolhendo para o INSS, ele não era segurado do INSS. O INSS, ele é a previdência, né? Ele é como se fosse um seguro. Você precisa estar recolhendo para ter os benefícios, Certo. tá? Sejam eles benefícios por incapacidade. Então, o profissional liberal, se ele sofreu um acidente, alguma coisa, ele tem que ter alguma assistência, né? Então, você pagando o INSS, você tem direito a solicitar o benefício por incapacidade. Se a pessoa vier a faltar, né, na questão de óbito, os seus dependentes, para eles terem direito à pensão, você precisa estar recolhendo o INSS. Para a mulher, né, a gente tem a questão do salário maternidade, então você precisa estar recolhendo para ter direito. Então, até para aposentadoria. Tem pessoas que falam, já tenho 65 anos, busquei o INSS e não me deram aposentadoria. Pessoa, às vezes a gente tem que explicar que ela precisava estar recolhendo o INSS para ter direito à aposentadoria. Então, você estar como segurado do INSS, né, além de ser obrigatório para quem ofere renda e é contribuinte individual, né, também te garante os benefícios que a Previdência disponibiliza, né? E para quem não ofere renda,
É possível também contribuir como facultativo. A gente sempre dá o exemplo da mulher que trabalha em casa, né? Que a gente Sim. fala do lar. Então, assim, é possível que ela recolha como facultativo, né? Para garantir também esses benefícios. Caso ela sofra um acidente, caso venha a faltar, ou lá no futuro buscar a aposentadoria, né? De acordo com os recolhimentos que ela fez na vida. E para o contribuinte individual, o planejamento ele é muito interessante, né? Para esse autônomo, esse empresário. Porque você consegue, diferente do seletista, que vai ter lá o recolhimento em folha, né? Que não consegue alterar os valores, né? Vem na folha, né? O contribuinte individual, ele consegue fazer o recolhimento de forma mais estratégica, né? A gente consegue identificar, assim, qual a sua expectativa, com qual idade você quer aposentar, qual o valor que você busca de aposentadoria, né? E a gente consegue fazer simulações de cenários para ele lá na frente conseguir benefício daquele formato. Sim. Então ele tem mais liberdade para lá na frente, né, conseguir o benefício da forma, assim, ele consegue organizar melhor, né? Diferente do seletista, que não tem como, assim, se você recebe um salário mínimo, o recolhimento vai ser sobre o salário mínimo, né? Então, Uma pessoa que recebe R$ 10.000, um profissional liberal, sim. qual seria a contribuição ideal para ele? O recolhimento, ele vai de acordo com a realidade de cada pessoa, né? Vai ser de acordo com a pretensão. Pode ser sobre o salário mínimo ou sobre o teto do INSS, que hoje em dia está R$ 8.157, tá? E é feito esse recolhimento uma alíquota de 11% ou de 20%. O contribuinte individual, ele tem a liberdade de escolher qual alíquota que ele vai utilizar, sobre qual valor ele vai fazer o recolhimento, né, até o limite do teto. E isso é muito interessante, porque isso vai refletir lá na frente na aposentadoria. Ele tem mais liberdade de alcançar a aposentadoria do que um seletista que tem o recolhimento sobre sua folha, né, certinho, que não pode alterar, né? O recolhimento, ele pode ser na alíquota de 10, de 11 ou de 20%. Isso vai refletir também na aposentadoria lá na frente. Ah, não quero investir meu dinheiro muito no INSS. Vou fazer o recolhimento na alíquota de 11%. Aí vai ter algumas limitações. Você não vai poder ter uma aposentadoria por tempo de contribuição, vai ser só aposentadoria por idade. Mas não, eu quero ter a melhor aposentadoria junto ao INSS. Já tem um histórico interessante, quero buscar o melhor benefício, realmente quero tentar aposentar pelo teto, que é muito difícil, mas quero tentar. Vamos recolher 20% sobre o teto ou sobre algum outro valor que vai suprir aí os interesses dessa pessoa. Então, para o contribuinte individual, né, para o autônomo, é muito interessante o planejamento e é muito importante estar recolhendo, né? Primeiro porque é obrigatório por lei. E segundo, para ele realmente ser segurado do INSS e poder aí usufruir dos benefícios, né, da Previdência. Por tempo de idade é diferente, né? A idade para mulher e para homem. Você pode falar para gente qual que é? Sim. O que acontece? Primeiro ponto, desde 2019, quando teve a reforma da Previdência, em novembro, temos aí regras de transição também. A aposentadoria ela já não é tão objetiva igual era antigamente, né? Que a gente já estava acostumado com as regras. Hoje em dia, a gente tem regras de transição e elas, quando a gente fala em homem e mulher, normalmente tem requisitos diferentes, né? Eu vou falar só da aposentadoria por idade, porque as demais regras de transição ficam variando muito pelo tempo. Então, se eu for e pelos anos. Então, se eu for falar de cada uma aqui, vai ficar até um pouco complexo de entender. A aposentadoria por idade, por exemplo, ela tem a carência de 180 meses, que dá mais ou menos 15 anos. O tempo de contribuição, que exige um mínimo de 15 anos. E a idade, para homem, 65 anos, para mulher, hoje em dia, 62 anos. Tá? Então, essa variação por conta da idade é a fim de garantir para a mulher, assim, maior qualidade de vida do que para o homem, entendendo que a mulher, ela não só tem o trabalho externo, mas também tem o trabalho dentro de casa, o trabalho com os filhos. Então, desde sempre, a Previdência, ao estabelecer as regras, né, os critérios para aposentadoria, ela tem colocado uma exigência menor em relação à mulher do que o homem, buscando isso, garantir essa equidade que a gente chama, né, considerando que homens e mulheres têm exigências diferentes na sociedade. Vou te perguntar, que eu te pedi um exemplo. Uma mulher que trabalhava, estava no mercado,
teve filho, teve que sair do mercado de trabalho, parou de contribuir, virou dona de casa. Como é que ela faz? Ela contribuiu com um valor maior, agora ela é dona de casa. Como equiparar isso aí? Como a gente consegue dar esse benefício para essa mulher que precisou cuidar da família? Sim. Essa mulher, ela pode contribuir como facultativo, né? Então, ela não é contribuinte obrigatória, porque ela não está oferindo renda, né? Mas ela vai perder, porque ela estava numa empresa e depois ela virou dona de casa. Como é que vai equiparar isso aí? Então, mas ela vai dispor de valores para o INSS como facultativa. Aí ela vai escolher se ela vai fazer o recolhimento sobre o salário mínimo, sobre um valor qualquer até o limite do teto, né? Nesses casos é muito interessante fazer o planejamento também, né? Assim, todos os casos é interessante, mas nesses casos em especial, eu sempre falo dessas pessoas que saíram de empresas e que tinham recolhimentos pelo teto, que é fundamental para eles, seja homem ou mulher, fazer o planejamento para garantir que esse histórico de contribuição, que a média dele não caia e que não vá prejudicá-lo na frente da aposentadoria, né? Lógico que muitas pessoas não conseguem sustentar, né, o Porque vai deixar de recolhimento. ter a renda ali, né? A dona de casa não é Sim, remunerada. normalmente vai precisar da ajuda aí do marido para fazer essa contribuição para o INSS, né? Ou de algum familiar, né? Falei marido, mas qualquer outra Uhum, pessoa que possa estar auxiliando. Aí ela vai fazer o recolhimento como facultativo. certo. Hoje em dia também, muitas mulheres que ficam em casa têm pequenos negócios, que é o caso no MEI, né? O MEI, ele tem condições especiais de recolhimento, tá? O MEI, ele pode recolher a alíquota de 5%, né? Então, a guia, eu acho que do MEI já sai direto 5%, né? E aí fica um valor mais acessível para essas pessoas. Thalita, estamos encerrando. Adorei a nossa conversa. Muito obrigada por estar aqui. Queria saber se você tem alguma consideração, alguma dica para passar para o nosso ouvinte aí. Primeiro, Tati, muito obrigada pelo convite. Foi um prazer estar aqui. Espero ter contribuído, né? E mais uma reflexão, não só uma dica, né? O planejamento previdenciário, ele é um presente que você pode dar à sua história, ao seu tempo de trabalho, a todo o seu esforço, né, durante todos esses anos, a fim de buscar o melhor benefício junto ao INSS. Né? Então, é algo que é muito importante. A gente identifica como advogados que faz muita diferença, tá? É muito ruim quando uma pessoa nos procura e às vezes já não tem possibilidade de revisão ou acabou por conta de alguns meses optando por um benefício que não era assim tão favorável. Se ele tivesse feito um estudo com calma, ele poderia ter alcançado de fato o melhor benefício, alcançado o seu melhor direito. Então, assim, eu acho que o meu propósito no meu trabalho é realmente ajudar as pessoas a alcançar os seus direitos de forma tranquila, mais segura, realmente de forma mais justa, né? Então, estamos, assim, atendendo muitas pessoas que hoje em dia já têm essa consciência sobre o planejamento, mas isso ainda é algo muito novo, né? Muitos ainda acham que é só buscar o INSS, dar entrada no sistema e tá tudo resolvido. Infelizmente, as pessoas estão aí perdendo dinheiro, perdendo seus direitos, né? Então, é uma reflexão realmente de conscientizar as pessoas de como planejar a sua aposentadoria pode te levar de fato ao melhor benefício, a alcançar aí os seus direitos pelo seu tempo trabalhado. Você que esteve até agora assistindo nosso episódio, obrigada pela audiência. Se não está inscrito, se inscreva, curta, comente, toque o sininho aí. Thalita, muito obrigada Prazer. mesmo, né? Acho que as informações foram muito válidas. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. E vamos dar um tchau aqui para a câmera, encerrando o nosso episódio. Até a próxima.